Parábola de Jesus explicada. O tesouro escondido e o valor de investir naquilo que é eterno. Quantas vezes você sentiu que estava investindo sua força, seu tempo e sua esperança em coisas que pareciam importantes no momento, mas que não sustentavam sua alma quando a noite chegava? Quantas vezes a sensação de vazio surgiu mesmo depois de conquistas, mesmo depois de esforços, mesmo depois de ter feito tudo certo? Essa é uma experiência humana universal, a de buscar algo que parece grandioso por fora, mas que não toca as camadas profundas da vida interior. E é exatamente nesse território silencioso da alma que as palavras de Jesus ganham força, porque ele sabe que nenhum coração descansa enquanto não encontra o que realmente tem valor eterno. A parábola do tesouro escondido, descrita em Mateus capítulo 13, versículo 44, é uma das declarações mais curtas e, ao mesmo tempo, uma das mais explosivas de Jesus. Em apenas uma frase, ele revela o segredo da transformação interior. Há um tesouro tão profundo, tão poderoso e tão decisivo que, quando alguém o encontra, tudo muda. Não é uma mudança forçada, não é uma mudança pressionada por medo. É uma mudança natural, inevitável, irresistível. Quem encontra o reino de Deus como tesouro não volta a ver a vida com os mesmos olhos. As prioridades mudam, o foco muda, a direção muda, o coração muda. Mas Jesus também nos alerta, ainda que de forma sutil. Nem todo mundo encontra esse tesouro. Não porque ele seja escondido em mistério inacessível, mas porque a maioria vive ocupada demais com o que é imediato para enxergar o que é eterno. Muitos passam pela vida como Esaú, que em Gênesis capítulo 25, versículos 29 a 34, troca sua primogenitura por uma refeição, sacrificando o eterno pelo urgente. Ou como o jovem rico, em Mateus capítulo 19, versículos 16 a 22, que não percebeu o valor do que Jesus lhe oferecia, porque seus olhos estavam presos ao que podia perder, e não ao que poderia ganhar. É por isso que Jesus compara o reino a algo escondido. Não porque Deus queira dificultar, mas porque aquilo que é eterno só pode ser visto por quem desacelera o olhar, por quem busca com sensibilidade, por quem permite que o espírito toque regiões internas que a pressa não alcança. O tesouro não está distante. Ele está ao alcance daqueles que aprendem a perceber. A parábola nos convida a uma pergunta profunda. O que você tem valorizado? Onde você tem investido sua energia interior? Aquilo que preenche seus dias preenche também sua alma? Ou tem deixado você cada vez mais fragmentado por dentro? O homem da parábola encontra um tesouro por acaso, mas reconhece seu valor imediatamente. Essa é a chave. Muitos enxergam sinais da presença de Deus na vida, mas poucos reconhecem que ali está o verdadeiro tesouro. O homem percebe algo que ninguém mais viu. Enquanto outros passaram pelo mesmo campo sem notar nada especial, ele vê brilho onde outros viram terra comum. Isso nos lembra o momento em que Moisés encontra a sarça ardente em Êxodo capítulo 3, versículo 2. A sarça estava lá, queimando, mas não se consumindo. O extraordinário estava diante dele, mas só se tornou revelação quando Moisés decidiu se aproximar, tirar as sandálias, abrir o coração. Da mesma forma, o tesouro do reino não é percebido por olhos apressados, mas por corações atentos. O impacto desse encontro é imediato. Jesus diz que o homem, cheio de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. A alegria vem antes da renúncia. Esse detalhe é fundamental. O reino de Deus não exige sacrifícios para depois entregar alegria. Ele entrega a alegria para que o sacrifício seja leve. Quando o coração encontra aquilo que realmente tem valor, tudo o que antes parecia indispensável passa a ser visto com outra perspectiva. Não é perda, é libertação. Não é renúncia dolorosa, é clareza. Assim como Abraão, em Gênesis capítulo 22, sobe ao monte com Isaque não porque deseja perder, mas porque confia na promessa maior, o homem da parábola entrega tudo porque descobriu algo infinitamente superior. Este é o ponto em que muitas vidas mudam, quando o coração percebe que estava correndo atrás de brilho falso, mas agora encontrou luz verdadeira.
quando entende que aquilo que desgastava a alma não era propósito, mas fuga, quando percebe que a velocidade do mundo não substitui a profundidade do espírito, quando descobre que a paz não está em possuir muito, mas em possuir o que realmente importa. É aqui que a parábola se torna convite, reflexão e espelho. Para que esta verdade se firme no seu interior, repita em silêncio ou em voz baixa esta oração que abre o coração para o que é eterno. Senhor, desperta meus olhos para perceber o valor do teu reino e ensina meu coração a reconhecer o que realmente importa. Agora permaneça comigo, porque ao longo desta mensagem você vai descobrir que o tesouro que Jesus descreve não está distante, escondido em algum lugar inalcançável, nem reservado apenas a poucos. Ele está perto. Ele está acessível. Ele está diante de você. E quando você entender o valor desse tesouro, o campo da sua vida nunca mais será o mesmo. O olhar que enxerga o invisível. Porque poucos percebem aquilo que Deus esconde a céu aberto. O reino de Deus é comparado por Jesus a um tesouro escondido. E essa metáfora revela um dos mistérios mais profundos da vida espiritual. A verdade eterna está diante de nós, mas só é percebida por quem desenvolve um olhar capaz de enxergar o invisível. No texto, Jesus não diz que o tesouro estava protegido por muros, enterrado a grande profundidade ou guardado por alguém. Ele estava ali, escondido no campo, acessível, mas não percebido. Isso significa que o tesouro não era oculto por Deus, mas pelas distrações humanas. O problema nunca é a distância, é a percepção. A Bíblia inteira mostra que Deus se revela constantemente, mas nem todos o reconhecem. Foi assim com o povo no deserto, que experimentou milagres diários e ainda assim não viu o valor da presença divina. Foi assim com os fariseus, que conversavam com Jesus, mas não percebiam que estavam diante do Messias, prometido em Isaías, capítulo 7, versículo 14. E foi assim com aqueles que caminhavam com Jesus após sua ressurreição, como no caminho de Emaús, narrado em Lucas, capítulo 24, versículos 15 e 16, quando seus olhos foram impedidos de reconhecê-lo. O tesouro estava ali, evidente, mas invisível. Jesus ensina que só enxerga o reino quem não olha mais para a vida com superficialidade. Há quem atravesse campos inteiros sem perceber um único valor espiritual, enquanto outros percebem em instantes algo que muda tudo. O homem da parábola não encontra o tesouro porque é mais inteligente ou mais santo, mas porque tem sensibilidade para notar que há mais naquele campo do que apenas terra. Essa sensibilidade é a grande chave do texto. Não é uma habilidade, é uma disposição. Não é um talento, é uma abertura espiritual. Ele não estava procurando nada específico, mas estava desperto o suficiente para ver quando algo extraordinário apareceu diante dele. Esse princípio nos confronta, porque mostra que nem sempre nos falta oportunidade. Muitas vezes nos falta percepção. Quantas portas Deus já abriu, mas você não reconheceu? Quantas respostas chegaram, mas passaram despercebidas porque sua mente estava presa ao imediato? Quantas vezes você buscou sinais extraordinários enquanto Deus falava através de detalhes simples? Quantos tesouros foram ignorados porque pareciam comuns demais? O reino é profundo, mas se revela nos pequenos gestos, assim como o profeta Elias descobriu que Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas na voz mansa e suave em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12. A cegueira espiritual não surge da falta de fé, mas do excesso de ruídos. As ansiedades modernas, as preocupações contínuas, o ritmo acelerado da vida, a comparação incessante, o medo do futuro, a busca por validação. Tudo isso rouba o olhar interior. É como olhar para um campo e ver apenas terra, mas não perceber o que está por baixo. O homem da parábola enxerga aquilo que ninguém percebeu, e Jesus não explica como ele viu, porque a resposta está no coração. Só vê o reino quem tem profundidade para observar a vida com atenção. Só encontra o tesouro quem desacelera por dentro.
A sensibilidade espiritual é esse olhar que se recusa a aceitar que a vida é apenas aquilo que se vê. É o olhar de Jó quando declara, em meio à dor, em Jó, capítulo 19, versículo 25, Eu sei que o meu Redentor vive. É o olhar de Ana em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 13, quando orava em silêncio e parecia bêbada aos olhos do sacerdote, mas percebia um tesouro dentro dela que ninguém mais entendia. É o olhar de Josué e Calebe, em Números, capítulo 14, versículo 8, que enxergaram promessa onde outros só viam gigantes. O reino se revela a quem olha com fé, não com medo, com profundidade, não com pressa. O problema é que, muitas vezes, a vida nos treina para ver apenas o óbvio. Somos ensinados a buscar o que brilha, o que impressiona, o que é visível, o que causa impacto imediato. Mas Jesus diz que o tesouro está no campo. Campo representa rotina, cotidiano, simplicidade. Não está no extraordinário, está no comum. O homem não encontra o tesouro em um templo, em um palácio, em um monte elevado, mas em um campo. Um campo igual a todos os outros. Isso significa que Deus esconde tesouros nos lugares onde ninguém espera, nas pessoas que ninguém nota, nos momentos que ninguém valoriza, nos processos que ninguém quer viver. É por isso que tantos tropeçam na própria bênção. O tesouro de Deus não vem embalado como o mundo entrega. Não se apresenta com glamour. Não chega em flashes. Ele se revela onde há olhos espirituais. O homem da parábola nos ensina que o reino está sempre perto, mas só caminha em direção a ele quem percebe seu valor. O tesouro não brilhou para chamar atenção. Ele exigiu um olhar atento para ser visto. Da mesma forma, o que Deus está fazendo em você talvez ainda esteja escondido, sutil, silencioso, profundo. Mas isso não significa que não seja real. Significa apenas que você está no campo certo e que o tesouro aparecerá quando o seu olhar estiver pronto. Esse olhar não é conquistado por esforço, mas pela abertura da alma. E é justamente por isso que Jesus começa o ensino da parábola não com o tesouro, mas com o olhar. Porque antes de Deus transformar sua vida, Ele transforma sua visão. Antes de mudar circunstâncias, Ele muda a percepção. Antes de revelar o tesouro, Ele prepara seus olhos. Impacto do encontro, o instante em que o tesouro muda tudo dentro de você antes de mudar qualquer coisa ao redor. Há um momento na parábola do tesouro escondido que transforma completamente o rumo da vida daquele homem. O instante em que seus olhos se encontram com algo que ninguém mais percebeu. Jesus descreve esse encontro de maneira breve, quase discreta, mas o impacto dele é imenso. O texto diz que um homem, caminhando por um campo comum, encontra um tesouro. Nada mais. Não há luz brilhando, não há voz do céu, não há manifestação extraordinária. É um encontro silencioso, simples e profundamente espiritual. E é assim que Deus costuma agir. Ele se revela de modo que toca o interior antes de alterar qualquer detalhe exterior. O homem não estava procurando um tesouro. Ele não estava cavando o campo. Ele não estava à procura de respostas. Ele apenas caminhava. Isso nos mostra algo profundo sobre a forma como Deus se move. Muitos dos maiores encontros da vida acontecem nos terrenos mais simples. Foi assim com Moisés cuidando de ovelhas, quando viu a sarça ardente em Êxodo capítulo 3, versículo 2. Foi assim com Gideão malhando o trigo escondido dos inimigos, quando o anjo o chamou de valente em Juízes, capítulo 6, versículo 12. Foi assim com os discípulos pescando, quando Jesus os chamou para seguir um propósito eterno. Deus encontra as pessoas no ordinário para conduzi-las ao extraordinário. A diferença não está no campo, está no olhar. E quando o tesouro aparece, algo dentro do homem muda imediatamente. Jesus deixa claro que o impacto do encontro não é intelectual, mas transformador. O homem não discute teologia, não tira conclusões racionais, não se perde em análises. Ele sente, ele reconhece. Ele percebe que aquilo que encontrou tem valor tão profundo que nenhuma lógica humana pode explicar. É uma revelação espiritual, e toda revelação tem essa característica.
Ela muda o interior antes de mudar qualquer área externa da vida. O homem ainda está no mesmo campo, com o mesmo chão, o mesmo vento, a mesma paisagem. Nada mudou ao redor, mas dentro dele tudo mudou. O encontro com o tesouro gera consciência, e a consciência gera alegria, e a alegria gera direção. Jesus diz que ele enche-se de alegria antes mesmo de decidir o que fará a seguir. Isso é um sinal claro de que a verdadeira transformação não acontece quando as circunstâncias mudam, mas quando o coração desperta. Há pessoas que vivem anos esperando que uma mudança externa traga felicidade, mas Jesus nos mostra que a alegria nasce quando encontramos o que é eterno, e isso começa dentro de nós. Essa alegria não é uma emoção superficial, ela é a resposta espiritual ao toque de Deus. Ela é o reconhecimento interior de que você encontrou algo que vale mais do que qualquer conquista humana. É a mesma alegria que Maria experimenta quando recebe a mensagem do anjo em Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 49. É a alegria de Davi quando restaura a consciência da presença de Deus ao trazer de volta a arca em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14. É a alegria dos discípulos no caminho de Emaús, quando dizem que seus corações ardiam enquanto Jesus lhes explicava as Escrituras em Lucas, capítulo 24, versículo 32. É a alegria da revelação. Essa alegria também revela outra verdade. O encontro com o tesouro é pessoal. Não depende da aprovação de ninguém. Outros passaram por aquele campo e nada viram. Outros pisaram sobre aquele tesouro e nada sentiram. Mas quando o seu interior está preparado, aquilo que estava escondido se torna evidente. É isso que acontece quando Deus fala com você. Muitos ao redor talvez não compreendam, talvez não valorizem, talvez até desprezem. Mas o impacto é seu. A revelação é sua. O despertar é seu. O reino sempre se revela de forma íntima, profunda e pessoal. E é justamente nesse ponto que surge a decisão. O homem percebe que encontrou algo que vale mais do que tudo o que possui. Ele ainda não tomou nenhuma atitude externa, mas sua vida já está inclinada para o eterno. Ele ainda não vendeu nada, mas já sabe que vai vender. Ele ainda não comprou o campo, mas já sabe que vai comprar. A revelação cria convicção. A convicção gera movimento. É exatamente assim que o Espírito age. Primeiro ele acende a visão dentro de você. Depois, ele conduz seus passos para fora. Mas essa transição entre o encontro e a decisão gera uma reflexão necessária. O que Deus está te revelando que o mundo não pode enxergar? O que Ele está te mostrando que os outros talvez nunca tenham visto? O que Ele está despertando em você que só pode ser percebido por quem já foi tocado pelo Eterno? A parábola nos lembra que o encontro com o reino não é pedagógico, é transformador. Ele não informa, ele desperta. E quando desperta, muda seu modo de ver tudo o que antes parecia comum. Para fortalecer esse impacto interior e preparar seu coração para o movimento profundo que virá, repita esta oração com sinceridade. Senhor, dá sensibilidade ao meu espírito para reconhecer cada tesouro que o teu reino coloca diante de mim. Essa oração abre espaço para que você não apenas veja, mas sinta, não apenas perceba, mas responda. Porque o encontro com o tesouro não é o fim da história, é o início da jornada. E quem encontra o tesouro percebe que não pode continuar vivendo como antes. O campo ainda é o mesmo, mas o coração nunca mais será. A alegria que sustenta o sacrifício, o segredo de Jesus ao mostrar que renúncia não é perda, mas libertação. O ensinamento mais inesperado dessa parábola não está no tesouro em si, mas na reação imediata do homem que o encontra. Jesus diz que ao perceber o valor do que estava diante dele, ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. E o detalhe mais surpreendente está no modo como Jesus descreve essa decisão, cheio de alegria. A renúncia não o entristece. A entrega não o assusta. O sacrifício não o paralisa. Pelo contrário, é a alegria que impulsiona o sacrifício. É a certeza do tesouro que torna leve aquilo que,
para os olhos naturais, pareceria uma grande perda. Esse é um dos princípios mais profundos do reino. Quando o coração enxerga o valor do eterno, aquilo que antes parecia indispensável perde o peso. E aquilo que antes parecia impossível de entregar se torna um ato de libertação. A renúncia não nasce da obrigação, mas da revelação. O homem não entrega tudo para merecer o tesouro. Ele entrega porque já encontrou. Não é troca, é consequência. Não é sacrifício por medo, é sacrifício por visão. Ele entendeu que nada do que possuía antes se comparava ao que acabara de encontrar. E quando essa consciência desperta, não existe mais espaço para apego ao que é pequeno. A alegria é o sinal de que houve revelação. É por isso que Jesus coloca essa reação no centro da parábola. A verdadeira alegria espiritual não é produzida por circunstâncias, mas por percepção. Não nasce de posses, mas de propósito. Não vem de conquistas, mas de consciência. Quando alguém encontra algo eterno, o coração se expande de um modo que nada terreno poderia produzir. É como a experiência de Maria, que declara em Lucas capítulo 1, versículos 46 a 49, que sua alma engrandece ao Senhor, porque Ele fez grandes coisas em seu interior, mesmo antes de qualquer mudança externa acontecer. A alegria do homem da parábola é uma chama que revela maturidade espiritual. Ele sabe que a decisão de abrir mão de tudo é grande, mas seu coração já encontrou uma razão maior. A renúncia não é pesada porque ele não está perdendo, está ganhando. Ele não está se desfazendo de algo valioso, está se libertando do que o impediria de possuir o essencial. Aqui Jesus confronta uma mentalidade comum, a crença de que seguir a Deus exige perdas que diminuem a vida, quando na verdade o reino traz clareza, e a clareza mostra que grande parte daquilo que chamamos de essencial nunca sustentou nossa alma de verdade. A renúncia motivada pela alegria também revela um princípio que aparece em toda a Escritura. Deus nunca pede algo sem antes mostrar o valor daquilo que Ele está oferecendo. O sacrifício só é possível quando o coração está iluminado. Foi assim com Abraão, subindo o monte em Gênesis capítulo 22. Ele não entendeu tudo, não tinha explicações, não sabia o resultado, mas confiava porque havia conhecido o Deus da promessa. Foi assim com Moisés ao deixar o palácio, como descrito em Hebreus capítulo 11, versículos 24 a 26. Ele considerou o opróbrio de Cristo maior riqueza do que os tesouros do Egito, porque seus olhos estavam voltados para algo maior. O padrão é o mesmo. Quando a revelação chega, o sacrifício deixa de ser perda e se torna investimento. Jesus deixa claro que o reino não é para quem apenas vê. É para quem vê e valoriza. Não adianta reconhecer que algo é bom. É preciso reconhecer que algo é maior. E o homem da parábola entende isso com profundidade. Ele não hesita, ele não negocia, ele não adia, ele não busca alternativas, ele reconhece. Isso vale tudo. E essa convicção é tão forte que se transforma em alegria. Porque a alegria do reino não é emoção instável, é certeza profunda. É quando você percebe que o que Deus está oferecendo é tão maior que não existe comparação possível. Esse é o ponto que muitos não compreendem. O sacrifício cristão não é renúncia dolorosa, mas libertação alegre. Não é perda, é troca. O temporário pelo eterno, o frágil pelo firme, o raso pelo profundo, o limitado pelo infinito. A alegria é o selo de que o coração está sendo guiado pelo Espírito e não pelo medo. O homem vende tudo não porque é exigido, mas porque é óbvio. Porque aquilo que ele encontrou não apenas brilha, transforma. Não apenas muda sua visão, muda sua direção. Ele está deixando para trás uma vida que já não faz mais sentido à luz da revelação que recebeu. Esse movimento interior nos convida a refletir. O que temos segurado com força, que se víssemos com olhos eternos, entregaríamos com alegria. O que temos considerado muito valioso, que está apenas ocupando espaço onde Deus quer colocar algo eterno. O que chamamos de meu tudo, que na verdade nunca alimentou nossa alma. Quando a alegria do reino toca o coração, as prioridades se alinham naturalmente.
O que era grande se torna pequeno. O que era essencial se torna secundário. O que era urgente perde seu poder. E aquilo que antes parecia impossível de deixar se torna leve como o ar. É por isso que Jesus escolheu usar a alegria como chave interpretativa da parábola. Ele sabia que seus discípulos precisariam entender que a transformação espiritual não acontece por força, mas por revelação. Quem vê o tesouro muda. Quem reconhece o valor muda. Quem experimenta o eterno muda. E essa mudança não pesa. Ela liberta. Ela ilumina. Ela reposiciona. A alegria é o sinal de que o coração está preparado para o próximo passo. O preço do propósito. O que significa investir naquilo que não se vê, mas permanece para sempre. Quando Jesus declara que o homem vende tudo o que tem e compra aquele campo, ele está revelando um princípio espiritual que atravessa toda a Escritura. O propósito não é conquistado com aquilo que se vê, mas com aquilo que se valoriza no invisível. A renúncia não é o foco da parábola, e sim o investimento. Não é o ato de perder, e sim o ato de direcionar. O homem não está se desfazendo do que possui por impulso, por culpa ou por desespero. Ele está realocando seus recursos porque encontrou uma verdade que reconfigura sua forma de enxergar a vida. Ele entendeu que propósito não é algo que se recebe pronto, mas algo que se adquire com decisão, coragem e visão espiritual. Jesus reforça esse mesmo princípio no Sermão do Monte, quando ordena: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, mas ajuntai tesouros no céu. Em Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21. Ele não está falando apenas de riqueza, mas de direção de vida. A verdadeira essência do investimento espiritual está em escolher o que vai governar seu coração. Porque, como Jesus conclui, onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A parábola do tesouro escondido é, portanto, uma resposta concreta dessa afirmação. O homem decide onde seu coração ficará, e ele escolhe o eterno. Esse investimento, no entanto, exige um tipo de coragem que só nasce quando a revelação do valor é profunda. O homem da parábola não age por impulso, mas por clareza. Ele enxerga mais longe do que os olhos naturais alcançam. Ele vê aquilo que está escondido, mas é mais real do que qualquer bem visível. E essa percepção nos lembra a fé descrita em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. O homem não vê o reino fisicamente, mas tem convicção suficiente para entregar tudo em troca dele. A fé é esse movimento interno que investe no invisível, porque reconhece que o invisível é eterno. O preço do propósito não se paga com sofrimento, mas com decisão. O homem não lamenta o que deixa para trás, porque sua mente já está voltada para o que encontrou. Ele não precisa ser convencido, ele não precisa ser pressionado. O propósito se torna tão evidente que continuar investindo em coisas passageiras seria insensato. Esse é o segredo espiritual. O preço não assusta quando o valor é maior. Quando você enxerga o que Deus está fazendo, aquilo que te segurava perde seu poder. Quando você descobre quem você é à luz do reino, os medos deixam de governar. Quando você compreende a eternidade, o temporário perde seu controle emocional sobre você. Esse investimento também revela que o reino exige prioridade. Não basta gostar do tesouro, não basta admirá-lo, não basta reconhecê-lo. É preciso escolhê-lo acima de outras coisas. O homem não compra o campo com o que sobra, ele compra com o que tem. E isso significa que muitas vezes, para abraçar o que Deus está oferecendo, é necessário liberar coisas que ocupam espaço demais no coração. Essa é a lógica espiritual por trás de tantos momentos bíblicos. Deus pede o que temos para entregar o que Ele preparou. Ele pede o controle para entregar paz, pede o medo para entregar direção, pede o passado para entregar cura, pede o temporário para entregar o eterno. O investimento no reino também implica confiança. O homem compra um campo inteiro para possuir o tesouro, mesmo que o tesouro esteja escondido. Isso significa que ele adquire o que vê porque sabe o valor do que não vê.
Isso é maturidade espiritual. Ele assume o processo. Ele abraça o terreno. Ele aceita a responsabilidade. Ele se compromete com algo que o mundo não entende, que muitos desprezam, mas que seu coração sabe que é real. O campo talvez pareça simples demais para outros, mas para ele representa tudo. Assim também acontece conosco. Às vezes Deus nos entrega processos que parecem comuns, trabalhos que parecem simples, passos que parecem pequenos, mas dentro deles Ele esconde tesouros que só serão revelados após o investimento. Esse é o ponto que define o propósito: investir antes de ver o resultado. Todas as grandes histórias bíblicas passam por esse princípio. Noé constrói uma arca antes de ver chuva. Abraão parte de sua terra sem saber para onde ia. Davi é ungido rei antes de ocupar o trono. Ester arrisca a vida antes de saber se o rei estenderia o cetro. Pedro lança as redes novamente antes de ver qualquer peixe. O homem da parábola compra o campo antes de tocar no tesouro. O padrão é o mesmo: fé ativa, que se manifesta em investimento real. Mas esse investimento não é pesado. Ele é orientado por alegria e convicção. O homem não hesita porque sabe que está escolhendo o que permanece. Ele sabe que está adquirindo algo que nem o tempo, nem as tragédias, nem as perdas, nem as circunstâncias podem destruir. Ele sabe que está colocando sua vida nas mãos de algo eterno, e quando o eterno entra, o temporário perde valor. Isso não significa desprezar a vida terrena, mas ordená-la segundo o que tem significado real. Esse é o ponto central desse tópico. Propósito custa algo, mas o valor recebido é infinitamente maior do que o preço pago. O campo pode parecer simples, o tesouro pode parecer escondido, o processo pode parecer lento, mas tudo aquilo que vem de Deus se multiplica na medida em que você investe. O homem da parábola não investiu em algo incerto. Ele investiu em algo invisível, mas garantido pela revelação. E esse tipo de investimento é o único que dura para sempre. O terreno da alma. Por que o tesouro está escondido dentro de você e não em algo externo? Quando Jesus afirma que o tesouro está escondido em um campo, ele não está apenas usando uma metáfora agrícola. Ele está revelando uma verdade espiritual profunda. O campo representa o interior humano. O tesouro não está longe, não está inacessível, não está em algum lugar distante, esperando ser descoberto por poucos privilegiados. Ele está dentro de você. O reino de Deus não chega de fora para dentro. Ele desperta de dentro para fora. É por isso que Jesus declara em Lucas, capítulo 17, versículo 21, o reino de Deus está dentro de vós. A parábola, então, não fala apenas de algo que encontramos no mundo, mas de algo que Deus escondeu em nossa própria alma. Esse é o ponto mais revolucionário deste ensinamento. O tesouro não é algo que você precisa buscar nas circunstâncias, em pessoas, em conquistas, em posições, em validações ou em qualquer coisa externa. O tesouro é a presença de Deus habitando o seu interior. É a chama espiritual que Ele colocou em você desde o momento em que te formou. É a imagem e semelhança dele refletida em sua essência. É o propósito eterno colocado nas camadas mais profundas da sua história. O tesouro é o que Deus vê quando ninguém mais vê. É o que Ele colocou onde ninguém mais pode tocar. É aquilo que nem o tempo, nem o pecado, nem as quedas, nem as feridas conseguem apagar. E, no entanto, esse tesouro pode permanecer escondido por muito tempo. Não porque Deus deseja mantê-lo oculto, mas porque muitas vezes nossas próprias distrações o encobrem. O campo do coração é amplo. Ele carrega lembranças, medos, traumas, expectativas, responsabilidades, desejos, sonhos e inseguranças. E tudo isso pode se espalhar como camadas de terra sobre o que é eterno. O tesouro está lá, mas o peso da vida cotidiana o esconde. Jesus sabia disso. É por essa razão que ele ensina usando um campo. Um lugar comum, simples, cheio de terra, raízes, pedras e camadas. Assim é a alma humana. Assim somos por dentro. E é justamente nesse campo que Deus escolheu colocar algo precioso. Ele não coloca o tesouro em vitrines porque vitrines quebram.
Não coloca em cofres, porque cofres podem ser roubados. Ele coloca dentro do coração, porque ali ninguém pode arrancar. Mas há um detalhe essencial. Para acessar esse tesouro, o homem da parábola precisou olhar para o campo como ninguém olhou. Ele precisou enxergar valor onde outros viam apenas terra comum. E isso revela algo essencial sobre a vida espiritual. Você só descobre o que Deus colocou dentro de você quando para de desprezar sua própria história. Muitos passam a vida inteira acreditando que o valor está fora, em coisas, posições, conquistas, relacionamentos, reconhecimento, perfeição, e acabam ignorando o que Deus já depositou dentro. É o mesmo erro do povo de Israel em Êxodo. Eles caminharam anos desejando a terra prometida, mas não perceberam que o maior milagre estava acontecendo dentro deles no deserto. Deus estava formando caráter, purificando intenções, ensinando dependência, revelando sua presença na coluna de fogo e na nuvem. Eles buscavam algo externo enquanto Deus trabalhava internamente. O homem da parábola não encontra o tesouro porque o campo é rico. Ele encontra porque seu olhar é profundo. Ele enxerga além da superfície. E é isso que poucos fazem consigo mesmos. Muitos só veem o próprio campo, suas falhas, suas limitações, suas fraquezas, seus tropeços, seus medos, e esquecem que existe um tesouro escondido ali. O campo pode parecer comum, mas isso não define o valor do que está dentro dele. Deus não mede você pelo terreno que os outros veem, mas pelo tesouro que Ele colocou em sua alma. O problema é que a maioria abandona o campo antes de descobri-lo. Toda a obra de Deus na vida de uma pessoa passa por dentro antes de aparecer por fora. Davi foi ungido no campo antes de ser rei no palácio. José sonhou no interior da prisão antes de governar no Egito. Esther foi preparada em silêncio antes de ser coroada. Samuel ouviu a voz de Deus em meio à noite, antes de se tornar profeta diante do povo. O padrão é sempre o mesmo. Deus trabalha primeiro onde ninguém vê. Isso significa que sua transformação começa no seu campo interior, não na aparência, não nas circunstâncias, não na posição, mas no lugar secreto onde o tesouro está escondido. Essa parábola nos chama a um movimento essencial: valorizar o campo antes de tocar o tesouro. O homem não tenta arrancar o tesouro e ir embora. Ele compra o campo inteiro. Isso é uma metáfora poderosa sobre a vida espiritual. Você não pode querer apenas o brilho de Deus sem abraçar o campo onde Ele trabalha. Não pode querer apenas o resultado sem abraçar o processo. Não pode querer apenas a glória sem abraçar a formação interior. O tesouro está escondido no campo porque Deus quer que você aprenda a valorizar sua própria jornada. Não existe tesouro sem terreno, e não existe propósito sem processo. Por isso, este tópico nos conduz a uma verdade profunda. O campo é a sua alma, e o tesouro é o Deus que habita dentro dela. Ao longo da vida, você terá muitas oportunidades de desprezar seu campo, por causa das dificuldades, das feridas, das comparações, das inseguranças. Mas quem despreza o campo nunca descobre o tesouro. Jesus quer que você entenda que aquilo que Ele colocou dentro de você tem valor eterno, mesmo que ainda esteja enterrado sob camadas de história. E que o primeiro passo para viver o propósito é assumir seu campo, cuidar dele, olhar para ele com profundidade e ter coragem de acreditar que Deus escondeu ali algo precioso demais para permanecer oculto para sempre. Entre o escondido e o revelado. Quando Deus te prepara em silêncio para aquilo que ainda não está pronto para ser exposto. A parábola do tesouro escondido revela uma dinâmica espiritual que poucos compreendem. Existe um intervalo sagrado entre o momento em que você encontra o tesouro e o momento em que ele é revelado ao mundo. É o espaço silencioso onde Deus trabalha profundamente, moldando o caráter, alinhando intenções, fortalecendo convicções e preparando a estrutura interior para sustentar aquilo que virá depois. O homem da parábola não encontra o tesouro e sai anunciando para todos. Ele não expõe o que descobriu. Ele não tenta mostrar valor para convencer alguém. Ele não tenta provar nada. Ele guarda. Ele silencia. Ele protege. Porque ele entende que existem revelações que não podem ser expostas antes do tempo. O texto diz
que após encontrar o tesouro, ele o esconde novamente. Essa frase costuma ser ignorada, mas é uma das mais decisivas do ensinamento de Jesus. Por que esconder algo tão valioso? Porque tudo o que é precioso exige discernimento. O tesouro não deve ser exposto a olhares despreparados. O processo não deve ser mostrado a quem não entende a profundidade da revelação. Não é medo, é sabedoria. Assim como Maria, em Lucas capítulo 2, versículo 19, que guardava todas essas coisas, meditando em seu coração. O homem da parábola entende que certas experiências espirituais precisam amadurecer antes de serem compartilhadas. Esse comportamento também revela que o crescimento espiritual nunca é barulhento. Ele acontece no secreto. É na intimidade com Deus que grandes viradas acontecem. Foi assim com José, quando Deus lhe deu sonhos enquanto ainda era apenas um jovem pastor. Foi assim com Davi, quando Deus o ungiu no meio dos irmãos, mas o manteve anos cuidando de ovelhas. Foi assim com Elias, quando Deus o preparou no ribeiro de Querite, antes de enviá-lo ao Monte Carmelo. Foi assim com Jesus, que passou 30 anos em silêncio antes de 3 anos de ministério. O reino se manifesta primeiro em ambientes escondidos. O tesouro é real, mas não está pronto para o palco. Não ainda. O homem sabe que a revelação é valiosa demais para ser exposta antes de ser protegida. Ele sabe que aquilo que descobriu mudará sua vida para sempre. Mas entende também que a fase do processo exige discrição. Não porque Deus queira te isolar, mas porque o silêncio é um terreno fértil onde o propósito cria raízes profundas. É no silêncio que fé se fortalece. É no silêncio que identidade se fixa. É no silêncio que o coração aprende a diferenciar o essencial do descartável. Esse silêncio não é passividade, é preparação. O homem não fica parado, ele não fica contemplando o tesouro. Ele age, ele vai, vende tudo, negocia, planeja, prepara-se. O silêncio não o paralisa, o amadurece. Algumas das maiores transformações espirituais ocorrem quando ninguém está olhando, quando você não tem aplausos, quando não tem validação, quando ninguém percebe a revolução que Deus está fazendo dentro de você. É nesse período que o reino ganha forma na alma. E aqui surge uma verdade profunda. Deus nunca revela em público aquilo que você ainda não consolidou em secreto. Ele não expõe o tesouro antes de garantir que seu coração esteja forte para guardá-lo. Ele não abre portas antes de formar caráter. Ele não entrega bênçãos que você não tem estrutura emocional ou espiritual para sustentar. Ele esconde para proteger. Ele esconde para moldar. Ele esconde para amadurecer. Assim como uma semente, o tesouro precisa de tempo para criar raízes antes de florescer. O homem da parábola esconde o tesouro novamente, porque sabe que não é hora de usar, mas de guardar. Esse gesto nos ensina que Deus opera com camadas. Primeiro ele revela, depois ele prepara, e só então ele manifesta. A revelação acende, a preparação aprofunda e a manifestação glorifica. Cada etapa tem seu tempo e nenhuma delas pode ser pulada sem comprometer a integridade do que está por vir. É nesse ponto que muitos se frustram, encontram o tesouro, recebem revelações, têm visões, percebem o propósito, mas esperam resultados imediatos. Querem que o campo se torne brilhante da noite para o dia. Querem que todos reconheçam o valor que viram. Querem que a promessa se cumpra sem processo. Mas a parábola nos mostra que existe um intervalo necessário entre o encontro e a colheita. E esse intervalo é determinante. Por isso, se você está em uma fase onde Deus está trabalhando dentro de você, mas nada ao redor parece mudar, isso não significa ausência de propósito. Significa que você está no processo mais precioso da jornada, a fase escondida. A fase onde Deus te prepara para sustentar o que Ele vai revelar. A fase onde você aprende a guardar o tesouro para que ninguém o roube, subestime ou destrua antes do tempo. A fase onde o silêncio é mais poderoso do que a exposição. Para fortalecer seu coração nesse processo profundo, repita esta última oração com sinceridade e entrega. Senhor,
ensina-me a valorizar o tempo do silêncio e prepara minha alma para sustentar o tesouro que tu colocaste dentro de mim. Essa oração sela o entendimento de que cada etapa invisível é tão parte do propósito quanto o momento em que ele se manifesta. O homem da parábola não apenas encontra o tesouro, ele honra o processo, ele protege o que encontrou, ele se alinha ao tempo de Deus. Porque o tesouro é eterno, mas sua revelação tem um tempo estabelecido, e quando esse tempo chega, ninguém poderá impedir o que Deus decidiu revelar. O tesouro é a presença, o campo é o coração, e o valor é o seu sim. A parábola do tesouro escondido termina de forma breve nos lábios de Jesus, mas sua profundidade continua ecoando muito além da narrativa. Ela é curta, direta e intencional. Não há diálogos, não há explicações adicionais, não há desfecho detalhado. Há apenas um gesto. O homem encontra um tesouro, reconhece seu valor, age com alegria e toma posse dele através da compra do campo. E é justamente essa simplicidade que revela a força da mensagem. Jesus está dizendo que a jornada espiritual não precisa ser complicada. Ela precisa ser verdadeira. Ela precisa ser profunda. Ela precisa ser vivida com coragem e com um sim decidido no coração. Agora que percorremos cada parte da parábola, é impossível não perceber que seu centro está num único movimento, a disposição de investir no que é eterno. Tudo o que Jesus nos ensinou aqui aponta para isso. O tesouro não é sobre riquezas, não é sobre glória humana, não é sobre resultados imediatos. O tesouro é a presença de Deus, a revelação do reino e o despertar da alma para aquilo que realmente importa. O campo é o seu coração, um espaço imperfeito cheio de histórias, marcas, processos e camadas, mas que Deus escolheu para depositar algo precioso. E o valor é o seu sim, simples, profundo, intransferível. É por isso que a parábola não termina descrevendo o homem usando o tesouro, celebrando o tesouro ou exibindo o tesouro. Jesus termina no exato momento em que o homem toma posse do campo. Porque para Jesus, possuir o campo já é possuir o tesouro. O processo já é vitória. O sim já é transformação. O ato de decidir investir no eterno já é, por si só, o início de uma vida nova. O reino age assim. Ele honra decisões antes de resultados. Ele muda a consciência antes das circunstâncias. Ele transforma o interior antes que qualquer mudança externa seja visível. E agora, o que essa parábola revela sobre você? Ela revela que Deus colocou algo precioso dentro de você. E não é pequeno, não é casual, não é acidental. É um tesouro eterno. Talvez ainda esteja escondido. Talvez esteja enterrado sob camadas de medo, de cansaço, de frustração, de passado não resolvido. Talvez você esteja em uma estação onde tudo parece comum demais, simples demais, rotineiro demais, como um campo. Mas é justamente ali que o reino se manifesta. O reino não aparece em vitrines, ele aparece na vida real. Aparece quando você está cansado, quando está buscando, quando está tentando, quando está caminhando, quando está passando por dias comuns. Aparece no campo. A pergunta decisiva é: você está disposto a investir no que é eterno? Porque encontrar o tesouro é apenas o primeiro passo. O homem poderia ter ido embora maravilhado com o que viu. Poderia ter admirado o tesouro, mas permanecido com os bens que possuía. Poderia ter sentido emoção sem tomar decisão. Mas ele escolheu, ele decidiu, ele vendeu, ele investiu, ele comprou o campo. Porque ele entendeu que há momentos na vida em que a decisão precisa ser tão profunda quanto a revelação. Não basta ver, é preciso agir. E agir pode significar muitas coisas: reorganizar prioridades, restaurar disciplinas espirituais, buscar intimidade com Deus, abandonar hábitos que roubam seu brilho interior, escolher caminhar em direção a um propósito mesmo quando ninguém entende, proteger revelações que Deus te deu em secreto, valorizar o campo da sua alma, mesmo quando a vida tenta te convencer de que ela é comum demais. A decisão é sua,
Deus coloca o tesouro. Você decide se compra o campo. E aqui está a beleza mais forte dessa parábola. Deus não esconde o tesouro para afastar você, mas para proteger o que é sagrado até que você esteja pronto para reconhecer seu valor. Ele esconde para guardar. Ele revela para transformar. Ele entrega para multiplicar. O tesouro do reino é a resposta para toda fome interior. Ele é o único investimento que o tempo não corrói, que as perdas não destruam, que as circunstâncias não anulam. Tudo o que você entrega por causa do reino se torna vida. Agora, para ancorar essa mensagem dentro de você e criar um movimento espiritual entre todos que ouvirem este vídeo, deixo um convite. Se esta palavra falou ao seu coração, comente. Eu escolho investir no que é eterno. Esse comentário não é apenas interação. É declaração, é decisão, é alinhamento espiritual, é movimento interno se tornando externo. E se esta mensagem trouxe clareza, luz e direção para a sua vida, peço que você compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que há um tesouro escondido dentro dela também. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e caminhe conosco nas próximas reflexões. Juntos, vamos continuar descobrindo os tesouros que Jesus deixou escondidos nas parábolas e revelados na vida real.